Pessoal, eu voltei um pouco na explicação aqui para mim pegar embalo para seguir adiante, tá? Vamos lá. Eu já tinha explicado então que qual é o princípio dos orbitais moleculares? É a gente ter uma junção de orbitais atômicos, de dois átomos que se ligam, e essa junção pode ter interferências construtivas, que é quando a função de onda de um dos orbitais tem o mesmo sinal da função de onda do outro orbital. Então, essa função construtiva gera uma maior probabilidade de encontrar os elétrons bem na parte central aqui da ligação, mas também esses elétrons circulam em torno dos dois átomos, né? E a outra possibilidade, então, é de termos interferências destrutivas, né? Então, aí isso faz com que temos menores probabilidades de encontrar o elétron no centro entre os dois núcleos, e esses elétrons, a maior parte do tempo, ficam na parte mais externa da ligação, né? A gente viu que isso aqui a gente chamou de sistema de orbital. Aliás, quando juntamos um orbital atômico com outro orbital atômico, a gente chama isso de orbital molecular. Então, aqui se formou um orbital molecular que tem maior probabilidade de encontrar os elétrons no meio, então a gente chamou isso aqui de orbital ligante. E aqui se formou um orbital molecular, só que com a menor probabilidade de encontrar é os elétrons aqui no meio, e sim na parte mais de fora da ligação. E a gente chama isso aqui de uma situação antiligante, tá? Não vou repetir tudo, senão ainda, né? Tô só puxando uma coisa, porque é o seguinte, ó. Naquela hora eu não dei tanto enfoque nessa equação aqui, mas a equação é bem simples, é um somatório. Isso aqui, qual é a função de onda? Isso aqui é a função de onda, né? Uma equação matemática. Qual é a função de onda do orbital molecular? É ela somar a função de onda do orbital desse átomo aqui, que ele chamou de A, e a função de onda do orbital do lado de lá, ou da direita, que ele chamou de função de onda do átomo B. O destaque que eu quero fazer aqui é que a equação é só isso, é uma mais a outra. Aqui, quando teve interferência destrutiva, ele simplesmente troca o sinal da outra função de onda e ficou uma menos a outra, só porque são sinais opostos e isso vai dar interferência destrutiva, certo? O que eu quero fazer agora então? Agora, isso aqui já expliquei tudo, isso aqui. Agora eu vou para a segunda parte aqui, que é aqui. E se aquela molécula fosse... Opa, acho que eu pulei um aqui, peraí. E se aquela molécula... Nossa, não me acho que está aqui. E se aquela molécula lá, porque aquela molécula que a gente viu antes era o gás hidrogênio, era hidrogênio ligado a hidrogênio. Pois é, mas e se aquela molécula for formada por átomos diferentes, tá? Vamos supor que, até acho que aqui um dos exemplos é essa molécula aqui, ó, tá vendo? Ácido fluorídrico. Então a gente segue com um dos átomos anteriores, que é o hidrogênio, só que agora ele vai se ligar com o flúor. O flúor é da família 17, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Então ele vai ter o orbital S, né? Ele é 2s2 e vai ser 2p5. Então no orbital P ele tem 5 elétrons, né? Bom, então é o seguinte, a gente vai ter uma ligação, quando o hidrogênio se liga com o flúor, já dá para perceber que vai ser um orbital S, aquele redondo, né? Que é uma esfera. Aqui, deixa eu ver se eu vou pegar uma imagem do livro aqui para ajudar a explicação. Aqui, ó. Tá bem um desenho. Aqui não tá tão bom, mas na verdade o ácido fluorídrico, a explicação tá aqui, né? Deixa eu explicar aqui primeiro, sem dar nome aos bois, para depois eu vir para cá então, que é o ácido fluorídrico, tá? Que aqui eu vou explicar nesse desenho aqui eu vou explicar de forma genérica, né? Qual que é a lógica da coisa? Imagine que a gente tem um dos átomos vai ter o seu orbital atômico e o outro átomo também tem seu orbital atômico. Vou dizer agora tudo coisa que eu já disse, tá? E aí, então, a ligação entre eles é aquela história que vocês já sabem, pode ter interferência construtiva, a gente vai ter um orbital molecular menos energético que os orbitais atômicos antes, né? E quando a interferência for destrutiva, a gente gera um orbital que tem baixa probabilidade de encontrar o elétron entre os dois núcleos, e aí, então, a gente chama isso aqui de orbital molecular antiligante, beleza? Qual que é a novidade aqui? A novidade é que agora os átomos são diferentes. O átomo daqui é um átomo diferente do átomo daqui. Quando temos átomos diferentes fazendo ligação covalente, existe aquela coisa que a gente já estudou, que é a diferença da eletronegatividade. Ou seja, um dos átomos atrai mais os elétrons para o seu lado do que o outro átomo. E aí é que vem a história. Cada vez que tivermos ligações entre dois átomos diferentes e existe diferença de eletronegatividade entre eles, a gente vai ter que considerar essa diferença de eletronegatividade lá na equaçãozinha
de função de onda do orbital molecular. E é daí que vai entrar esse valor aqui, ó, que no livro ele chamou de Ca e Cb. Pessoal, isso aqui é uma coisa bem simples, olhar isso aqui não tem mistério nenhum. O que quer dizer o Ca? O Ca a gente vai dizer mais ou menos assim, ó, não é mais ou menos, a gente vai dizer a proporção em que o átomo A atrai os elétrons. E no átomo B, a gente vai dizer a proporção em que o átomo B atrai os elétrons. De modo que a soma dessas duas proporções aqui tem que dar o total, o 100%. Ou se a gente fizer numa escala de 0 a 1, o 0 é nada e o 1 é tudo. É a mesma coisa que porcentagem, né? Então, na verdade, isso aqui eu posso explicar para vocês então como se fosse que nem porcentagem. Também é uma explicação boa, né? Então aqui, ó, vamos pensar que esse átomo aqui, 20% ele atrai os elétrons para ele. Os outros 80% de probabilidade de encontrar o elétron, eles estão aqui perto do átomo B. Então a gente vai usar um valor aqui 80% e aqui 20%. Só que nesse tipo de cálculo aqui, pessoal, isso aqui a gente não usa a porcentagem, a gente usa o valor numa escala de 0 a 1. Então eu vou pegar esse número aqui, se isso aqui é 80%, eu vou pegar esse número e vou multiplicar por 0,8. Se isso aqui é 20%, eu vou pegar esse número aqui, ó, essa função de onda, e vou multiplicar por 0,2, entenderam? Deixa eu pensar aqui, ó, um exemplo bem prático para vocês. Quando vocês fazem a disciplina aqui no IF, e no final do semestre vocês vão ter uma média. A média seria esse valor aqui, certo? E depois, se vocês não ficam com 7, você tem que fazer um exame. Aí o exame é outra nota, seria esse outro valor aqui. E aí a gente soma a média que vocês tinham com a nota, e aí você tem que ficar com 5, né? Só que não é só somar. Tem que ver que a nota que vocês juntaram no semestre, ela tem peso 6. E a nota que vocês tiraram no exame tem peso 4. Ou seja, a nota que vocês tiram no semestre tem maior importância que a nota que vocês tiram no exame. Então, em vez de a gente pegar a nota do semestre e multiplicar por 6, ou multiplicar por 60%, não, a gente pega aquela nota e multiplica por 0,6, entenderam? E aí soma com a nota do exame multiplicada por 40%, que a gente não usa o 40%, a gente usa o quê? 0,4, entenderam? De modo que 0,6 mais 0,4 fecha 1, que é o todo. Então aqui, estou explicando então para vocês que aquela função de onda de orbital molecular, quando é formado por átomos diferentes, vai entrar valores antes das funções de onda aqui, que nada mais dizem que o quanto que aquele átomo atrai os elétrons. E aí vai vir uma coisa que acho que é bem lógica, né, que é o seguinte, ó. Se um dos átomos atrai mais os elétrons, podem ter certeza que o orbital antiligante ele está totalmente deslocado para o lado do átomo que é mais eletronegativo. Ou seja, se entre dois átomos um deles atrai bastante os elétrons, é porque quando ele forma ligação com outro átomo, e aquela ligação é a ligação mais estável, ou seja, é a menos energética, digamos que é a melhor tipo de ligação, é ali que o átomo que é mais eletronegativo vai ter lucro, porque ele vai atrair bastante aqueles elétrons ali. E aquela ligação que é a mais difícil de acontecer, que é o orbital molecular antiligante, lá naquela ligação que digamos que se alguém pudesse escolher que lugar seria bom ficar, o bom ficar é na situação menos energética. Então lá naquela situação mais energética, essa ligação aqui, ela é mais, como é que eu vou dizer assim, os elétrons do átomo menos eletronegativo, essa ligação aqui é mais rica em elétrons do átomo menos eletronegativo, entenderam? Então, aqui tem, acho que uma explicação mais ou menos que eu estou dizendo, né? A gente tem, por exemplo, aqui a primeira coisa é óbvio, né? Se os dois átomos não tiverem diferença da eletronegatividade, aí nós nem estamos nessa parte da discussão aqui, ó. Porque aí ele até é uma molécula heteronuclear formada por dois átomos, mas se eles não têm diferença de eletronegatividade, aí cai por terra essa equação aqui e nós voltamos para a equação a mesma, aquela do gás hidrogênio, porque aí, se são átomos diferentes, mas eles não têm diferença de eletronegatividade, aí nós estamos na explicação anterior. Agora, se são dois átomos diferentes e têm diferença de eletronegatividade, aí vem essas duas possibilidades aqui também, né? Se a diferença de eletronegatividade for muito grande, que é aquela que dá mais do que o valor 2, por exemplo, aí nós nem precisamos também fazer essa equação aqui, porque bem dizer um átomo perdeu e o outro átomo ganhou elétrons. Ou seja,
O átomo que é muito menos eletronegativo, esse valor em porcentagem aqui vai dar assim, ó, muito menos que 1%. E o outro valor de porcentagem vai dar muito mais que 99%, entenderam? De modo então que quando a gente junta os desenhinhos dos orbitais, o orbital que é mais eletronegativo, o desenho do orbital molecular é praticamente o mesmo desenho do orbital que ele era quando era orbital atômico. Por quê? Porque aquele orbital atômico do outro átomo, ele influenciou tão pouco no orbital molecular que não precisamos nem considerar até, devido à discrepância tão grande entre a eletronegatividade. Mas aqui, quando a diferença de eletronegatividade é um valor razoável, aí é que vem essa parte aqui do livro. A gente então vai ter uma mistura de orbitais e quem vai, como é que eu vou dizer, dar mais corpo, dar mais volume para o formato do orbital molecular é o átomo mais eletronegativo. Então agora, dando nome aos bois, a gente pode pegar um exemplo do ácido fluorídrico, o HF. A gente vai ter junções de orbitais esféricos, né, que é um orbitalzinho só do hidrogênio, e orbitais p do átomo do flúor. Como o flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio, a maior formato, quem contribui com maior parte do formato do orbital molecular é o flúor, porque ele é mais eletronegativo. Então, vocês podem ver que a junção de um orbital s com um orbital p aqui, nesse caso, ficou muito mais com cara do orbital p do que com cara do orbital s. Então, esse aqui é o nosso primeiro orbital ligante, né? Dois elétrons vão existir aqui, né? E aí depois a gente vai ter a mesma fusão aqui, ó, do orbital S com o orbital P, só que a gente vai ter um nó radial aqui, porque deu interferência destrutiva. Isso aqui tinha um sinal de onda e esse elétron aqui um sinal oposto. Aí deu interferência destrutiva e a gente vai ter esse desenho maluco aqui, ó, porque vejam que esse pontinho preto é o núcleo do átomo de hidrogênio e esse pontinho preto o núcleo do átomo do flúor. E vejam que agora entre os dois núcleos tem região proibida, que a gente chama, ou chance zero de encontrar o elétron, né? Então, os elétrons aqui na situação antiligante, eles ficam mais localizados longe entre os dois núcleos, né, nas partes mais externas. Então, aqui a gente tem uma situação antiligante, tá? E aí depois aqui a gente volta a ter uma segunda antiligante, que é as ligações π, que é dos elétrons flúor. E aí já deu para ver como é que seria o desenho dos orbitais. Então aqui eu vou fazer o seguinte comentário. A gente vai começar agora, a gente já entrou aqui então no estudo mais completo, que é estudar o orbital molecular. Tá? Deixa eu dar uma voltadinha aqui, rapidão. Ó. E a gente já viu que é bem tranquilo entender isso quando a gente está falando de um átomo bem simples, que é o hidrogênio, onde os orbitaizinhos são esféricos, né, e as interferências. Eu acho que até aqui foi muito tranquilo de entender. Até foi um pouco tranquilo de entender quando se misturam orbitais p, né. Depois eu acho que também foi tranquilo de entender a formação da molécula nitrogênio, depois aqui a formação da molécula oxigênio, O2, né, oxigênio com oxigênio, aqui a formação da molécula flúor, que é flúor com flúor, né. Acho que foi tranquilo de entender. A gente estava falando de átomos iguais. Aqui a gente já começou a falar de átomos diferentes, então já entrou a diferença de eletronegatividade, e essa diferença de eletronegatividade influencia no desenho dos orbitais, tá? E aí aqui já não, eu já admito que já começou a ficar complicado de entender. Até dá para entender até aqui o ácido fluorídrico, sabe? Mas depois, pessoal, quando começarmos a ligar átomos diferentes, o fato dessa diferença de eletronegatividade ela começa a causar distorções nas energias dos orbitais moleculares. Então já não é mais assim, ó, intuitivo a gente olhar para um átomo, olhar para o outro e se atracar no papel e já saber como é que vai ser. Então aqui só para você ter uma ideia, dá o exemplo de como que seria a molécula monóxido de carbono. Aqui o E aqui ele está simbolizando o carbono, tá? E aqui o oxigênio. Então aqui seria o monóxido de carbono, carbono com oxigênio. Então os orbitais moleculares ficariam desse jeito, tá? E é difícil tu saber na prática que seria assim, né? Na prática não saber teoricamente que seria assim. E se fosse NO, aqui fosse nitrogênio e aqui oxigênio, que é o monóxido de nitrogênio, também a distribuição eletrônica de orbital molecular seria essa aqui, tá? Então já começa a complicar bastante, tá? E aqui a próxima parte do livro seria orbitais para moléculas poliatômicas. Aí já não é uma molécula formada por dois átomos, e sim moléculas formadas por 3 ou mais átomos. E aí aqui
já dá o pânico na gurizada, porque é o seguinte, aqui na minha esquerda seriam os orbitais atômicos da nossa molécula mais conhecida do mundo, que é a água. Então, a água vai ter mistura de orbitais atômicos do oxigênio. O oxigênio é da família 16, ele tem a distribuição eletrônica dele acaba em 2s2, 2p4, né? Falta 2 elétrons para ele ficar com 6 no orbital p, e aí ter 8 na camada de valência. Então ele tem um orbital p com 2 elétrons e 2 orbitais p só com 1 elétron em cada um, né? E aí então a gente vai ter a fusão de orbitais p do oxigênio com orbitais S dos dois hidrogênios. E a gente vai ter interferências construtivas, que nem está esse desenho aqui, né? Aqui também a gente vai ter interferências construtivas, se dois estão negativo e dois positivo, da interferência construtiva. Teremos também aqui interferências construtivas, e aqui a gente já vai ter uma interferência destrutiva de orbitais p, né? E assim vai. Então aqui eu já admito também que nem o próprio Atkins aqui sugere que um aluno vá pegar um oxigênio com 2 hidrogênios, se atracar, fazer esse desenho e que aquilo seja lógico na cabeça dele. Se alguém faz isso daqui, porque a pessoa decorou, quase, né? Então eu não vou cobrar que vocês consigam fazer de forma teórica a distribuição, o desenho e distribuição de orbitais moleculares para moléculas formadas por mais do que 2 átomos. E também já nem vou cobrar moléculas formadas por 2 átomos que não sejam esses exemplos que a gente já viu antes aqui, que seria o nitrogênio, oxigênio e flúor. Então, digamos que até aqui, e também do hidrogênio, até aqui eu posso cobrar, para que vocês façam na prova lá como que seriam os orbitais moleculares. Vocês vão ver também que em qualquer disciplina de química geral, geralmente os professores gostam de ir até aqui. E mais adiante eles dão uma freadinha, porque aqui, até no próprio livro do Atkins aqui, ele admite que isso aqui é tudo resultado de experimento. E daí que a gente sabe como é que é essas distorções. Isso aqui não é uma regrinha teórica, alguém criou umas regrinhas lá, a gente parece que é um joguinho. Ah, aceita a regra tal, faz tal coisa. Não é. É tanta influência energética aqui que então não tem regrinha. A gente tem que ver os resultados experimentais para depois botar isso como teoria, né? Então aqui eu vou seguir adiante na minha explicação. Aqui ó, o autor colocou a molécula formada por benzeno, né? Que são 6 carbonos. Deixa eu ver se tem a molécula antes aqui. Não tem, mas é o benzeno, né? 6 carbonos, fazendo ligação dupla em ressonância, né? E ligado com 6 hidrogênios. Isso aqui é o benzeno. E aqui ele começou a falar um pouco como seriam os orbitais moleculares, né, do benzeno. Nossa, isso aqui é uma explicação desgraçada. Quantos nó radial vai ter? Porque aqui a gente tem 3 ligações duplas dentro do benzeno. E elas estão em ressonância também, né? A única coisa legal e aqui no final tem a explicação do SF6, né? A única coisa legal, que é legal vocês lerem aqui, é que a teoria do orbital molecular, ela consegue explicar a molécula SF6 sem usar aquela explicação da hibridização. Então, aquela explicação de hibridização, ela é muito útil na teoria de ligação de valência. Mas aqui na teoria do orbital molecular, que é uma teoria mais completa, que explica pra gente que, na verdade, os orbitais se sobrepõem e formam um orbital molecular, a gente consegue enxergar que a gente não precisa daquela explicação de orbital D e tudo mais. A gente consegue enxergar que todos aqueles elétrons ali, né, são 6 do enxofre e mais 6 do flúor, dá 12 elétrons. Todos os 12 elétrons podem ocupar orbitais que nem precisa do orbital D. Então, essa parte aqui é interessante vocês lerem, né? E o que eu quero fazer destaque aqui na parte final desse capítulo, que é sobre teoria do orbital molecular. Eu quero fazer destaque nessa parte final aqui, ó. Porque é o seguinte, ó, já deu para perceber que começar a fazer esses desenhos de orbitais moleculares, isso é muito complicado. Vejam que na própria molécula de água a coisa já complica bastante, e nós estamos falando só da água. E aqui ele pegou um exemplo do benzeno, e ele nem fez até o fim toda a distribuição aqui, né? Então, imaginem moléculas mais complicadas. Então, na química, 90 e tantos por cento, a gente vai trabalhar com moléculas mais complicadas que isso. Então, na química, vocês já perceberam que o químico gosta de simplificar as coisas, né? Então, na química, se usou um jeito de simplificar isso, né? E como que a gente simplifica?
Em vez de, então, a gente começar a desenhar qual bem direitinho cada orbital, a distorção energética que teve, a gente admite que a gente não tem muita noção disso, tá? Para fazer isso de forma teórica, e a gente começa a simplificar o nosso desenho. E aí vai começar a aparecer esse tipo de desenho aqui, ó, onde a gente coloca só uma escala de energia, a gente enche de tracinho para baixo e a gente enche de tracinho para cima. Só que a gente não diz quantos elétrons estão em cada tracinho, digamos que a gente admitiu que a gente se perdeu nos cálculos lá na hora de fazer a distribuição eletrônica. Só que a gente faz o seguinte, a gente chama assim, ó, que uma quantidade de tracinho até uma parte do desenho, a gente admite que aquilo ali são orbitais moleculares ocupados, entenderam? Um ocupado, tá? De modo que a gente já também sabe que quanto mais para cima aqui, o último elétron que ocupou o orbital molecular mais energético, aquele são os elétrons que estão mais energéticos nas ligações químicas, tá? E depois a gente vai admitir que é possível, que a gente já começou a estudar isso lá no início do livro aqui, que é possível a gente irradiar a energia e fazer esse elétron ir para uma órbita mais energética. Isso acontece nos átomos e isso também acontece nas moléculas, tá? Então, a gente vai chamar que esses elétrons aqui, que fazem parte das ligações químicas e estão distribuídos nos orbitais moleculares, a gente vai apelidar eles de HOMO. Esse HOMO é uma expressão, um resumo de uma expressão em inglês. O HOMO quer dizer highest, né, de alto, tá? O HOMO quer dizer highest occupied molecular orbital. Highest quer dizer alto, ou seja, em outras palavras, seria dizer os orbitais moleculares mais altos que estão ocupados, entendeu? O highest quer dizer que é o maior, tá? Então, em outras palavras, a tradução do HOMO quer dizer os orbitais moleculares ocupados, mais alto orbital molecular ocupado. É isso. Seria o mais alto orbital molecular ocupado. Esse é o HOMO, tá? E todo mundo chama de HOMO, todo mundo usa a sigla inglesa aqui, não tem aportuguesamento aqui da sigla inglesa. Então, se tu for estudar aqui, mudar de curso, se tu for estudar química geral lá na China, lá, os caras vão chamar isso aqui de HOMO, tá? Então, é isso. O HOMO é o orbital molecular energético mais alto que está ocupado. Quando uma molécula recebe radiação da luz, a luz que vem do Sol, por exemplo, isso pode promover esse elétron aqui para um orbital molecular antiligante, que aqui em cima a gente tem as situações antiligante. E essa excitação só vai acontecer porque foi fornecida energia para esse elétron através da radiação, pode ser a luz, por exemplo. E aí, esse elétron vai para uma situação antiligante, tá? Só que quando esse elétron vai para uma situação antiligante, vai demorar muito pouco tempo e ele vai voltar para a situação onde ele estava. E quando ele volta, ele pode sofrer uma desativação, que é simplesmente devolver isso na forma de calor, numa região de luz que a gente nem enxerga, sabe? Então, a gente pode devolver isso como calor, tá? E aí, então, o que a gente vai absorver, então, o que a gente vai observar, então, é que muitas moléculas, vamos supor aqui, ele deu dois exemplos só que aqui ele deu o exemplo do caroteno, né? O caroteno é uma vitamina que tem bastante em cenoura, por exemplo, né? E, por exemplo, a gente bate o olho na cenoura e vê a cenoura laranjada. Por que a gente enxerga a cenoura laranjada? Porque ela é rica em caroteno. E a molécula de caroteno, ela tem bem isso, ó. Os comprimentos de onda que não são na região do laranjado, por exemplo, o comprimento de onda da luz azul, da luz roxa, da luz verde, todos esses interessam para moléculas do beta-caroteno e ela absorve esse comprimento de onda para promover o elétron dela para um orbital antiligante. Só que aquele comprimento de onda da região laranja, aquele comprimento de onda de luz que vem do Sol, ela não absorve. Então, como aquele comprimento de onda de luz laranja bate na cenoura e ela não absorve, é aquele comprimento de onda que volta da cenoura e bate no nosso olho. É por isso que quando a gente olha para a cenoura, a gente vê ela laranja, porque foi exatamente aquele comprimento de onda que não interessou para a molécula do beta-caroteno. Os outros comprimentos de onda, a molécula pega eles e promove elétrons para orbitais antiligantes. Só que depois, rapidão, esses elétrons voltam para o orbital normal, e assim isso fica acontecendo o tempo inteiro. Tu irradia luz numa cenoura e ela faz esse fenômeno aqui. Elétrons que estão na situação HOMO migram para a situação LUMO. Aí, acho que eu não expliquei aqui que o LUMO quer dizer lowest. Então é a mesma... E o U aqui é o one, é a negação do inglês, né? Então a gente tem lowest unoccupied
Então, o U aqui é o antes do occupied. Então, é o lowest, é o orbital molecular de mais baixo em que está sendo ocupado. De todos os possíveis antiligantes, o LUMO é o orbital antiligante mais baixo, mais próximo do orbital ligante, tá? Então, as promoções não são daqui para o lado de cima, e sim para o mais próximo aqui, que é apelidado de LUMO, tá? Então, vejam que esse desenho aqui é uma simplificação da teoria completa, que é bem mais complicado fazer toda a distribuição, imagina, do beta-caroteno. Não tem nem sonho fazer toda a distribuição dos orbitais moleculares do beta-caroteno. Se juntar no pós-doc de química, ah, química, deu um branco agora, química quântica, tá? Que é uma área da química. Bom, então, aqui, ó, esse fenômeno aqui acontece tanto para o caroteno, como também ele deu um outro exemplo aqui, que é dos tomates, né? A gente enxerga o tomate vermelho, porque ele tem bastante licopeno. A molécula do licopeno está aqui, não está no desenho aqui, mas essas moléculas são cheias de ligações duplas aqui entre os carbonos. E geralmente as ligações duplas são as que mais promovem essas possibilidades de absorver radiação de luz, né? E aí, então, o licopeno, quando a gente olha para o tomate, aquele comprimento de onda na região do vermelho é exatamente aquele em que o tomate não pega. Por isso que aquele comprimento de onda bate no tomate, volta para o nosso olho e a gente enxerga o tomate vermelho. Mas todos os outros comprimentos de onda interessou para a molécula de licopeno. Então, aquela molécula absorve aqueles comprimentos de onda para fazer promoção de elétron de orbital molecular serem promovidos para orbitais moleculares antiligantes. Entenderam? Então aqui nós estamos falando de orbital molecular. E é ali que entra esse apelidinho, HOMO e LUMO, entenderam? E aí, então é isso que acontece. E isso, pessoal, aqui o livro, acho que aqui até meio que acabou, já acabou o capítulo, né? O livro escolheu essas duas moléculas. Mas não fiquem pensando que isso aqui é exemplo só da cenoura e do tomate. Isso aqui é para tudo. Cara, se alguém de vocês está com uma camisa verde, por exemplo, se tu enxerga a pessoa com camisa verde, pode saber que a tinta da camisa dele, só o comprimento de onda da luz verde é que aquela tinta não absorve. Todos os comprimentos de onda foram absorvidos para fazer promoção de elétrons do orbital molecular HOMO para o orbital molecular LUMO. E aí, então, como aquele comprimento de onda da região verde a camiseta não absorveu, aquele comprimento de onda de luz verde é a luz que vem no olho da gente. E é por isso que a gente enxerga a camisa do camarada ali, do colega, de verde, certo? Por exemplo, se esse colega que tem camiseta verde, ele for para uma boate, tá? E lá na boate, em determinado momento da boate, liga só uma luz vermelha, por exemplo. Tem só uma luz vermelhão, assim, a boate é uma escuridão desgraçada e liga só uma luz vermelha na pessoa. E a pessoa tá com uma camisa verde, pode ter certeza que tu tá irradiando naquela pessoa, naquela camiseta, só um comprimento de onda na região do verde. E a região do verde, eu falei vermelho, né? A luz é vermelha da boate. Tu está irradiando na camiseta da pessoa só o comprimento de onda da luz vermelha. E a camiseta da pessoa é verde. Se tu enxerga a camiseta da pessoa verde, é porque o comprimento de onda da região no vermelho é absorvido pela camiseta. Então, se tu fizer esse experimento de pegar uma camisa verde, e se em casa tu tem uma camisa verde e vai pro teu quarto e liga uma luz vermelha, por exemplo, só vermelhão, e olhar para ti no espelho, tu vai ver que tu tá de camisa preta. Por quê? Porque o preto é a ausência de luz, tá? E esse exemplo que eu inventei agora, de camiseta verde com luz vermelha, vocês podem ficar brincando com esses exemplos aí em casa. Se tu tiver luz colorida em casa aí, te encerra num quarto totalmente escuro, bota umas camisetas de outras cores, tu vai ver que volta e meia tu vai ver, tu vai te enxergar com roupa preta quando que a roupa tinha determinada cor, né? Então esse exemplo aqui do final do capítulo, usado com esses duas moléculas aqui, é para tudo que a gente vê no nosso dia a dia. Então, o fato de enxergarmos as coisas coloridas, muito disso são desses fenômenos, tá? E existem algumas exceções para outras coisas, que são outros reagentes químicos, cristais e coisa, que aí a explicação é diferente do que eu estou falando aqui. Mas para moléculas, e a maior parte das coisas que a gente enxerga colorido no nosso dia a dia, essas coisas absorveram luz porque lá tinham moléculas, aí a explicação é essa. Então, é claro que não é só essa explicação, até tem outra. No orgânico, vocês vão estudar outras coisas que fazem a gente enxergar coisas coloridas e o fenômeno não vai ser disso, tá?
Então é isso, pessoal. Já deu meia hora de vídeo, hein? Então acabamos esse capítulo aqui.